Olá, está começando mais uma edição do Café com TV. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos ter entrevistas exclusivas que fazem a diferença para os produtores rurais. Tudo bem com você, Camila? Tudo jóia, Cláudio, com você aí de casa. É isso mesmo, como sempre, preparamos um programa recheado de análises e consultorias dos especialistas. E também veja o que mais é destaque aqui no Café com TV. Colheita do café orgânico no sul de Minas. Você vai saber como está a movimentação nas lavouras deste tipo. Tecnologia, pulverização mecanizada traz benefícios para o produtor rural. Os repasses do Funcafé. Vamos ainda falar sobre a produção de milho que vem se destacando no estado. Feiras do agronegócio. Brasil está representado nos eventos internacionais. E as entrevistas exclusivas. O Secafé analisa as exportações do nosso grão. E o novo presidente da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, fala sobre os desafios do mercado. Café com TV, a notícia na dose certa. Há 15 anos no ar. E a gente abre a edição de hoje mostrando a colheita de café. Em Poço Fundo, no sul de Minas, a especialidade é o café orgânico. E olha, Camila, o município vive uma realidade diferente dos outros. Por lá, os cafeicultores estão otimistas com a safra, mas o alerta segue ligado. Seu Joaquim tem cerca de 10 hectares de café em Poço Fundo. De 7 a 8 estão produzindo. O produtor tem quase 100% de café orgânico e já está bem adiantado na colheita deste ano. Uai, já agora realmente já está bem adiantado, já apanha, sabe? Já está praticamente uns 50%, até mais, já colhido, sabe? Aqui da região, sabe? De acordo com o produtor, ele ainda não limpou o café, mas acredita que a safra deste ano na propriedade será boa. Fiz a limpa ainda, sabe? Mas realmente o café esse ano, graças a Deus, foi um ano já mais com a chuva mais regular, né? Eu tenho certeza que vai ser um ano de um café muito bem granado, sabe? Uma realidade um pouco diferente da de Daiane, que percebeu que houve uma queda de produção na propriedade dela. Então, questão da safra, esse ano a gente está aí já relatando queda de produção, né? A gente veio aí de condições climáticas não tão favoráveis para a cafeicultura, e aí teve pouco pegamento de florada, né? Apesar da florada ter sido muito boa, e aí já começa aí para os produtores que estão colhendo, a gente começou a colher e já viu que tem uma queda de produção. Ainda segundo Daiane, Poço Fundo tem uma realidade um pouco diferente da de outros municípios, pois acaba, em apenas uma cidade, tendo vários cenários de colheita que estão, em alguns casos, adiantadas, em outras são mais tardias. Aqui em Poço Fundo a gente tem vários cenários, né? A gente tem aí um pessoal que começa a colher um pouco antecipado, esse ano teve uma antecipação de colheita também, e tem aí os que são mais tardios, que vão colher ali em agosto, mas esse ano já está bem adiantada a colheita. De acordo com este engenheiro agrônomo, a região de Poço Fundo está com o café granado, mas será uma safra bem abaixo da esperada pelos cafeicultores. Começamos a colher e vimos que está sendo bem abaixo aí. O pessoal tá assustando um pouquinho aí, às vezes abaixo de 20% da expectativa, né? Estamos voltando nas propriedades, reavaliando essas condições, né? E devido principalmente à questão climática do ano passado, que não foi muito favorável na época da florada, né? E isso acabou prejudicando, né? Ainda mais também que a questão no ano passado a gente passou por uma geada grande, seca, então foi meio desfavorável. Esse ano também a questão aí depois do segundo bimestre aí, do ano, né, a gente já não teve tanta chuva também, então aí dificultou um pouco essas condições. Mas isso a campo e com relação à produtividade, né, mas em compensação à qualidade, a gente vem mantendo os padrões de qualidade, né. Ainda segundo os produtores, a região conhecida pelos cafés orgânicos e de alta qualidade também está sofrendo com os preços dos insumos e dos combustíveis, que tem impactado e muito no custo de produção. Todo esse aumento na cadeia produtiva aí acaba impactando tanto convencional quanto orgânico, né? A gente vê aí questão de frete, né? Com o preço dos combustíveis acaba subindo muito o frete, então os adubos chegam mais caros para os produtores e isso de certa forma vai causar um impacto aí no bolso do produtor, né?
E os repórteres Cadu Lopes e Vinícius Cunha continuam em Poço Fundo. Camila, eles acompanharam um dia de campo sobre pulverização mecanizada. É uma nova realidade nas lavouras cafeeiras. Um drone dá o suporte na pulverização. E olha, os produtores rurais já falam que é possível perceber os resultados dessa nova modalidade. Acompanhe. Já está cada vez mais comum ouvir esse som numa lavoura de café. O drone que faz a pulverização é uma realidade e veio para somar com as outras práticas usadas nas propriedades cafeeiras. Então, os produtores que têm dificuldade com mão de obra, a gente está entrando nas lavouras pulverizando. É uma tecnologia muito nova. E é uma tecnologia que já está sendo bem aceita pelos produtores de café. Pode-se dizer que o drone ele faz uma pulverização muito parecida com o do trator. Então ele é melhor que um pulverizador costal e está muito próximo ao trator e acima do costal. Ainda de acordo com Eduardo, a empresa vai até a propriedade e faz um mapeamento da área para depois entrar com o drone no campo. E o drone ele cria as linhas que vão ser pulverizadas. Então a pulverização ela se torna-se automática. O que eu faço é só correção de altura mesmo. Aqui a gente pode ver como é que funciona a questão da pulverização por meio do drone. Olha, são 8 bicos que ficam aqui espalhados nessas 4 hélices. Aí ele age diferente da pulverização tradicional, de acordo com o Eduardo. A tradicional ela é feita pela lateral e acaba tentando encobrir o pé de café. Nesta pulverização aqui feita com o drone, segundo ainda o Eduardo, ela cai como se fosse uma chuva e forma ali um vórtex que acaba, cobrindo completamente o cafezal. A máquina tem a capacidade de 10 a 20 litros. O aparelho é movido a uma bateria. A maior, neste caso desta empresa, dura 15 minutos, o que dá para pulverizar 1,5 hectares. A outra tem uma autonomia de 12 minutos, que consegue atingir 0,7 hectares antes que acabe. O drone também ela tem o fator positivo da mobilidade. Então, a nossa estação de pulverização é um carro que tem o drone dentro, um gerador e pouquíssimo baixo volume de água. Então, o drone ele traz muita mobilidade também para a operação. Uma outra opção exibida no dia de campo de Poço Fundo foi este canhão pulverizador. A máquina fica em cima de uma caminhonete ou de uma carreta puxada por um trator. Uma máquina assim, de funcionamento muito simples para atender o pequeno e médio produtor, nas regiões mais densas de café conilon, café arábica, eu sou da região do Espírito Santo e lá a gente está passando por uma situação muito complicada com relação à mão de obra e custo de pulverização, de aplicação de defensivos. Então nós criamos essa máquina com o intuito de melhorar para o produtor, para o pequeno produtor, médio produtor. Ainda de acordo com o Éder, o canhão vai passando pelas lavouras e fica jorrando o produto com uma alta pressão, que acaba atingindo com mais precisão e agilidade o cafezal. A média são 40 minutos de aplicação para o reservatório de 1.000 litros. Nosso cálculo base é de 1 a 2 hectares, varia de cada região. Com relação ao convencional, qual é a diferença do seu para o que o povo está acostumado a usar? O que está acostumado a usar na maioria dos casos é o costal, a bomba pulverizadora costal, que é a de maior uso. Então, a diferença é a aplicação, na rapidez, na qualidade da aplicação, que faz com bastante rapidez, e eficiência, fazendo uma pulverização bem coerente com relação à costal, que você tem que passar carreira por carreira, que você consegue abranger uma área maior. Os produtores de Poço Fundo que estavam atentos observavam os pulverizadores e acharam interessante as novas formas de tratos culturais, já que o novo modelo atende a região montanhosa.
Ah, com certeza, tanto faz essa máquina como o drone, né? Com certeza, para os produtores da região aqui de Poço Fundo, que você sabe que é um lugar de difícil acesso, né? Lugar de muita montanha, lugar difícil. Tanto faz esse como o drone, com certeza que vai ajudar muito, né, os produtores daqui da região, né? Eu acho que é trazer tecnologia para o produtor, tá fazendo o manejo na hora correta, nutrindo melhor a lavoura, entrando, né, aí para não só em fertilidade, como em controle, né, controle biológico, vários controles na lavoura no tempo certo, né, e isso gera para o produtor uma economia, menos desgaste corporal, né, porque ele vai conseguir fazer isso sem se desgastar muito e aumenta a produtividade. De acordo com este engenheiro agrônomo, esse tipo de pulverização trará muitos benefícios para os produtores, reduzindo futuramente os custos e agilizando o tempo. Com certeza é uma realidade que veio para ficar, né? Ainda mais hoje em dia, né? Questão de disponibilidade de mão de obra, que está cada vez mais difícil, né? Embora aqui na cooperativa a gente tem muitos pequenos produtores, né? A média de hectares para produtores nossos aqui é de 5 hectares, né? Então não demanda às vezes tanta mão de obra de fora, né? Mas outra dificuldade que a gente vem enfrentando bastante é a questão do clima, né? Que o clima aí, a janela que proporciona uma pulverização de maior qualidade está cada vez mais escassa, né? A gente tem que correr contra o tempo ali para poder ter uma otimização da pulverização. E agora o Café com TV entra num assunto que está preocupando os produtores rurais, são os fertilizantes. E olha, um levantamento mostrou que no mês de maio o preço desses produtos caiu. Acompanhe. A invasão da Rússia na Ucrânia segue ainda incerta e sem data para acabar. Incerto também é o mercado de fertilizantes e insumos, que continuam com altos valores. Mas uma boa notícia finalmente chegou para os produtores rurais. Segundo um índice divulgado mensalmente pela Mosaic Fertilizantes, uma das maiores produtoras globais de fosfatados e potássio combinados, o índice de poder de compra de fertilizantes, o IPCF, de maio, fechou em 1,75. Com isso, houve uma redução em relação a abril, que havia fechado em 1,87. Chegou a vez da palavra do especialista com Lúcio Caldeira. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Após o mercado Nova York, vencimento setembro, trabalhar com média de 232 centavos de dólar por libra-peso entre os dias 21, 22 e 23 de junho, os preços recuaram e nos 3 dias posteriores, 24, 27 e 28, recuaram para 221 centavos de dólar por libra-peso, uma queda de 1.100 pontos. No mercado físico, o preço médio de um Cepeia Exalc tipo 6, bebida dura 86 defeitos, saiu de 1.370 naqueles primeiros dias, 21, 22 e 23, para 1.335 entre os dias 24, 27 e 28, uma queda de R$ 45 por saca. O dólar está trabalhando acima de 5,20 já faz 5 dias e ajuda os preços do café em reais a ficarem acima dos R$ 1.300 a saca. A colheita no Brasil segue de forma lenta e o mercado apresenta pouca liquidez. Os fatores altistas que ainda continuam pressionando o mercado são a previsão de quebra na safra brasileira e a queda nos estoques globais de café. Isso pode levar o mercado a trabalhar próximo dos 230 centavos de dólar por libra-peso nos próximos dias, o que seria mais ou menos equivalente a R$ 1.400 a saca. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E daqui a pouco no Café com TV a gente traz um assunto que interessa muitos cafeicultores, o repasse do Funcafé. E também uma entrevista exclusiva com o Secafé, o Conselho dos Exportadores. Vamos falar sobre os novos desafios do setor. Por isso não saia daí que a gente volta já.
Estamos de volta no Café com TV. Camila, já tomou seu cafezinho? Claro, Cláudio, com certeza. Eu não vivo sem. Olha, Camila, agora nós vamos falar de um valor de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. O FUNCAFÉ repassou este valor ao setor cafeeiro. E olha que esse valor já foi entregue aos agentes financeiros e está voltado para as linhas de créditos para a recuperação do mercado. Atenção e acompanhe. O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFÉ, fez um repasse aos 34 agentes financeiros que assinaram um contrato com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, de 5,49 bilhões de reais, o que representa 93% do volume programado para esta safra, que é de 5,9 bilhões. Ainda de acordo com o MAPA, o saldo de 450 milhões pode ser aplicado até o dia 30 de julho deste ano. No início de julho do ano passado ao 22 de julho deste ano, foram aplicados 5,4 bilhões de reais, sendo que 1,86 bilhão foi para a linha de comercialização, 1,13 bilhão em custeio, 1,13 bilhão na aquisição de café, 664 milhões para capital de giro para indústrias e cooperativas de produção e 252,1 milhões na recuperação de cafezais. De acordo com o diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do MAPA, esse volume de recursos repassados tem um recorde histórico do FUNCAFÉ e Minas Gerais foi o estado que mais demandou, totalizando 3,43 bilhões ou 68,2% do total, seguido do estado de São Paulo e depois do Espírito Santo. E veja outros destaques do nosso agronegócio. Para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do ano que vem, o investimento federal será de quase 341 bilhões de reais. É um aumento de 36% em relação ao plano anterior. Desse total, 246 bilhões serão destinados ao custeio e comercialização, uma alta de 39%. Outros 94 bilhões serão para investimentos. Os recursos para os pequenos produtores rurais tiveram um acréscimo de 36%. Além disso, serão destinados 53 bilhões para financiamento pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com juros de 5% ao ano. Para médio produtor, foram disponibilizados 43 bilhões de reais com juros de 8% ao ano. Para os demais produtores e cooperativas, os recursos são de 243 bilhões com juros de 12% ao ano. Esse é o maior plano safra da história. Nos bastidores, a ação é vista como um posicionamento positivo junto ao agronegócio, um dos setores de sustentação do governo federal. O Plano Safra também prevê ações para pesca e aquicultura, armazéns, inovação e sustentabilidade no setor. Esse plano foi construído em cima de uma dificuldade orçamentária muito grande. Agora, a nossa principal preocupação é fazer com que esse recurso chegue aos produtores rurais. E vamos trazer uma entrevista exclusiva com o Secafé Conselho dos Exportadores. Olha, Camila, vamos mostrar como estão os desafios logísticos nas exportações de café. Olha, eu conversei com um especialista do Secafé e ele acredita que a normalidade nas exportações deve voltar em 2023. A roda da economia perdeu seu compasso e os motivos para isso são vários. A pandemia da Covid-19, a crise mundial dos alimentos, a guerra da Rússia com a Ucrânia, sem falar da interferência do clima na produção agrícola. Mas alguns resultados de toda essa confusão nós já percebemos. Tudo está mais caro e os preços triplicaram. Os custos operacionais para importação e exportação estão nas alturas e a conta final, quem vai pagar é a comunidade internacional. No setor cafeeiro não é diferente. Está sendo um desafio para os exportadores enviarem o nosso grão para o exterior. Atualmente, o gargalo dos exportadores estão sendo a falta de alocação, né? Que seria a falta de espaço em navio, e a questão também da disponibilidade dos equipamentos, que seriam os containers,
que isso realmente está sendo um grande desafio devido a esse problema mundial. Os containers vazios não estão ocorrendo as reposições no seu devido momento. As empresas estão tendo que montar boas estratégias para conseguir atender os mercados internacionais. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, o café brasileiro levava 21 dias para chegar aos Estados Unidos. Hoje, esse tempo não é mais o mesmo. Tem casos que está demorando 60 dias para realmente o navio atracar nos portos dos Estados Unidos e aí realmente ele conseguir escoar a carga até o importador. A falta de navios e contêineres, o congestionamento em grandes portos da Ásia e da América do Norte e a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia comprometeram boa parte da nossa exportação de café. Assim, levando em consideração o que os exportadores estão passando, acredito que nós estamos aí atrasados equivalente a uns 3 meses, mais ou menos, do que deveria já ter escoado de carga. Então, assim, 3 meses é um cenário muito otimista e sabemos que tem algumas cargas pontuais que podem chegar até 6 meses de atraso, dependendo do destino final, que são os casos bem críticos. Segundo Hamilton, nos últimos 2 meses houve até uma melhora no tempo de exportação, mas o desafio será muito grande para voltar ao ritmo normal. Esse ano, devido a todas essas complicações de guerra e ainda o vestígio, né, da pandemia, né, paralisações, né, principalmente no porto dos principais portos da China, essa problemática ainda vai se arrastar ainda pelo ano inteiro e eles acreditam, assim, os especialistas, que possa ter uma melhora na primeira metade de 2023. Segundo o Secafé, em 2021 o Brasil exportou mais de 40 milhões de sacas. Este ano, de janeiro a maio, o país exportou mais de 16 milhões de sacas. A Europa continua sendo o principal destino do nosso café, 56% da nossa exportação, seguida pela América do Norte com 21% e a Ásia com 14%. As vendas para Ucrânia e Rússia praticamente zeraram. Eu acredito que se nós chegarmos nos 40 milhões já é um grande feito. Porque assim, na virada de ano, nós tínhamos o potencial de pelo menos equiparar os 44 milhões de sacos, né? E a estimativa foi que ficou aproximadamente uns 3 milhões de sacos segregado, que não conseguiu ser exportado ainda dentro de 2021. E se a gente realmente conseguir equiparar ao ano que passou, é um excelente número. Mas o que chama atenção nesses primeiros meses do ano é que os países produtores de café como Guatemala, Peru, Honduras e principalmente a Colômbia estão comprando mais o nosso grão. É muito interessante, né, essa nossa representatividade na Colômbia, né? Nos últimos anos, Colômbia está sendo um grande parceiro comercial do Brasil. E o nosso café ele está tendo uma aceitação muito grande lá. Então, assim, o Colômbia tem um mercado muito grande também. Então, parte desse café acreditamos que vai para consumo interno colombiano e parte desse café ele vai ser reprocessado e reexportado. E agora a gente traz consultoria gratuita para o produtor rural. E as dicas importantes estão no nosso quadro Cuidando do Cafezal. Acompanhe. Inovação, esse é o assunto de hoje do Cuidando do Cafezal. Olá para você que está nos assistindo no Café com TV. A gente está aqui na fazenda Canto Alegre, no município de Coqueiral, no sul de Minas. E vamos falar de cafés fermentados. O PC da Geagro já está aqui ao meu lado. É um assunto novo, né, PC? É um assunto que ainda está sendo desenvolvido, inovação para o produtor rural que quer apostar nesse manejo, né? Sim, esse programa de café Artisans, ele foi feito em parceria com a pesquisadora da UFLA, né, que é a Rosane Freitas, que há 25 anos ela trabalha com isolados, né, com leveduras
a diferença de outras leveduras, porque ela buscou no próprio café. Então, as leveduras são próprias, já naturais do café. Então, ela fez esses isolados, né? E ela segmentou em 3 níveis de acordo com altitudes. Então, a gente tem as leveduras específicas para cada altitude de cada região cafeeira, né? Então, há 25 anos ela trabalha com isso. Em parceria com a Syngenta, a Syngenta selecionou mais de 500 fazendas para fazer um projeto piloto, né? E forneceu essas leveduras, né, para a produção de microlotes. O programa, o que ele visa? É integrar o produtor de café com o torrefador internacional, que busca o quê? Atributos sensoriais diferenciados, cafés diferenciados. E o café fermentado, ele tem essa característica de aumentar características sensoriais desse café. Então, ele destaque para frutados, né? Então, seria, lembrando, frutas. Esse processo consegue dar uma garantia alimentar, que ele evita, né, a produção de outras micotoxinas, né, na fermentação. E destacando esses cafés, a gente consegue o quê? Ter um ganho sensorial. Para termos de resultados, dessas 500 fazendas, mais de 80% conseguiram produzir cafés acima de 84 pontos. E esses cafés estão sendo muito desejados para mercados, tanto americano como europeu. Então, esses cafés, essa conexão do produtor diretamente com o torrefador. E PC, qualquer produtor pode fazer a fermentação? Sim, ele tem que procurar, né, a Syngenta ou a Geagro, né, para ele entrar nesse programa de cafés fermentados, né? E agora, para a gente entender sobre esse processo dos cafés fermentados aqui na fazenda, eu vou conversar com o Márcio, que é o gerente da propriedade. Márcio, como que é feita aí a colocação da levedura? Como que esses cafés ficam fermentados? Por quanto tempo? A princípio, a gente escolhe o café, geralmente um café com um grau, um Brix, acima de 20, para melhoria de qualidade. A partir disso, a gente traz para fazer a separação do café maduro e trazer para as bombonas. São esses barris. A gente começa a avaliar ele com 60 horas. Vai ser a primeira vez que vai ser aberto e começar a fazer a medição de temperatura e de aspecto. A partir do momento que ele estabilizar e a gente vê que está no ponto, é que ele vai ser levado para secagem. Bacana. E aí a gente pode perceber que uma espécie de garrafinha que fica aí em cima, né, que fica circulando aí o ar também. Através dela que a gente vai ver se está sendo fermentado ou não, que ela começa a borbulhar, né? No caso aqui a gente pode perceber que o café parece estar com um aspecto molhado, né? É porque aqui ele já vem e passa no lavador e no momento que ele está saindo já sai úmido. E a gente faz a aplicação da levedura, que são 5 litros de calda que é aplicado em 500 litros de café. Ô Márcio, e por que vocês fazem cafés fermentados aqui na fazenda? O ponto principal disso é a qualidade, né? A gente sempre produzia cafés abaixo de 80 pontos, hoje geralmente sai acima de 84. Então essa diferença é que eu acho que é o ponto principal disso aí. Valeu, Márcio. Muito obrigado, PC, pelo Cuidando do Cafezal de hoje. Na semana que vem, você já sabe, né? 1h15 da tarde no sábado, 9 horas da manhã do domingo. A gente se vê. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E daqui a pouco no Café com TV, nós vamos mostrar que feiras movimentaram o mercado de café. E também uma cultura que está se destacando aqui no estado, o milho. E você vai ver como está a produção esse ano. Não saia daí que o Café com TV volta já!
Estamos de volta aqui no Café com TV e vamos mostrar que nos últimos dias o mercado foi bem movimentado com as feiras nacionais e internacionais. Isso mesmo, Camila, e elas movimentaram o mercado, valorizaram ainda mais o café brasileiro. Acompanhe. A World of Coffee aconteceu em Milão entre os dias 23 a 25 de junho. O evento trouxe as novidades de empresas da Itália e internacionais relacionadas ao setor de café e alimentos. A feira aconteceria em Varsóvia, na Polônia, mas teve essa mudança por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia e não sobrecarregar a região. Embora as circunstâncias sejam lamentáveis, a World of Coffee esteve de volta à Itália, que é o berço do café expresso. A feira marcou a estreia em Milão. De acordo com a Associação de Cafés Especiais, 100% da receita acumulada com a venda de ingressos deve ser doada a cafeterias e baristas ucranianos. A próxima edição será em Atenas, na Grécia. Em paralelo, aqui no Brasil aconteceu a São Paulo Coffee Festival. Durante os dias 24 a 26 de junho, o evento celebrou a comunidade Cultura do Café. Realizado há mais de 10 anos em diversos países, a feira trouxe excelentes cafés, comidas, coquetéis, música ao vivo e artes e muito mais. A cidade paulista recebeu o festival por possuir ótimos cafés para degustar e, dessa forma, o público paulista pôde aumentar o conhecimento sobre o grão em oficinas, experiências sensoriais, coquetéis, chocolate, filmes, entre outros. Lúcio Caldeira traz agora as curiosidades do nosso grão no quadro Café e Cultura. Hoje vamos começar uma série sobre drinks alcoólicos feitos à base de café. O primeiro é sobre a combinação café e licor. O licor é uma bebida doce e de alto teor alcoólico. Geralmente é servido em pequenas taças após as refeições. Também é utilizado para fazer drinks, sendo misturado com outros ingredientes, inclusive o café. Dois drinks famosos que utilizam a combinação café e licor são o Cappuccino Amarula e o Cararrillo 43. O Cappuccino Amarula mistura café gelado com leite achocolatado, canela e o licor de amarula. É super refrescante. O Cararrillo 43 uniu o café expresso com o licor espanhol 43, que é feito a partir de 43 ingredientes. Um drink cheio de personalidade. Enfim, é isso, Café com TV, porque café também é cultura. O milho também é destaque aqui em Minas Gerais. Em Três Corações, no sul de Minas, nossa equipe foi acompanhar como está a produção. Olha, Camila, esse ano as lavouras sofreram com a estiagem. E esse não é o único desafio dos produtores rurais. Acompanhe na reportagem. De acordo com o Ramiro, esta segunda safra, até o momento, está correndo tudo bem. O milho vem crescendo, mas as plantas estão sentindo com a estiagem. Então, até o momento até que está correndo bem, apesar de todos os problemas climáticos e de pragas e doenças que a gente está sofrendo aí nos últimos tempos. Mas uma das maiores preocupações que a gente tem aí é a seca, né? Nós estamos num período muito seco, está faltando chuva, então a planta está sentindo, ela ainda está enchendo grão. E uma outra preocupação é em questão da geada. O ano passado nós tivemos um problema muito sério aqui, não só aqui na minha propriedade, mas quase todos os produtores aí, nós tivemos uma perda muito grande na região por conta da geada. Então isso é um medo que a gente está levando, aí, uma ansiedade que a gente está levando aí nos próximos meses até a colheita. A produção este ano, segundo especialistas, tem lotado os armazéns da região que estariam com 99% de sua capacidade. A produção brasileira de milho é a terceira maior do mundo, com incrementos de produtividade nas últimas 10 safras de 2,4% ao ano. Ramiro, por exemplo, tem 110 hectares plantados deste milho safrinha e a expectativa da colheita é de 80 sacas por hectare. Segundo o produtor, o problema é que, além da seca, a cigarrinha tem atacado bastante a propriedade.
Muita cigarrinha, então a gente tem que acompanhar agora se as plantas vão ficar enfesadas, né? Que a cigarrinha é um transmissor dessas molicutes. Então a gente, vamos dizer assim, eu não gosto muito até de fazer muita conta, expectativa não. Né? Se a gente conseguir pelo menos umas 50 sacas de média, eu acho que está até razoável. Ainda de acordo com o agricultor, a geada que ocorreu no ano passado não destruiu apenas as produções de café, mas tudo o que encontrou pela frente. Por isso, os grãos como soja e milho também sofreram perdas. A sorte, de acordo com Ramiro, é que alguns produtores tinham seguro, mas mesmo assim, os danos foram sentidos a todos. E o medo volta a rondar os produtores rurais, já que essa última geada de 2021 está completando um ano em julho. Aqui acredito umas 3, 4 semanas a gente teve uma frente fria muito forte. Então nas áreas mais baixas aqui deu uma geada, mas foi leve, né? Então na planta de milho ela sapecou mais ou menos, ela deu uma queimada até próximo da espiga, mas a planta ela não chegou a morrer, então ela com certeza ela vai ter uma menor produção de fotossimilado, isso vai impactar, mas foi numa área menor. Né? O grande medo aí, o nosso medo é de uma frente fria muito forte em julho, né? Igual aconteceu ano passado, onde a geada praticamente dobrou morro, né? E aí pode atrapalhar nossas expectativas aí de produtividade. Ramiro plantou esse milho no início de março, mas o ideal mesmo, de acordo com o produtor, era ele ter plantado em fevereiro, para pegar um pouco da chuva e evitar a temida geada que pode acontecer no mês de julho. O produtor deve colher no final de agosto e a expectativa é de que esta safrinha seja melhor do que a do ano anterior. Aqui na minha propriedade eu estou achando que está até melhor um pouco, na média aí das lavouras, estão melhores que o ano passado, mas a gente tem esse problema da seca, né? Realmente esse ano está muito, o ano passado também estava, né? Então assim, comparativamente com a do ano passado está um pouco melhor. Vamos ver, tomara a Deus aí que não venha nenhuma geada aí para prejudicar a gente. E a seguir, a Associação Brasileira da Indústria do Café tem novo presidente. Conversamos com Pavel Cardoso, que traz um panorama do setor. Por isso, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta no Café com TV e a Associação Brasileira da Indústria do Café tem novo presidente. Conversamos com Pavel Cardoso, que fez um panorama do setor e também falou das expectativas. Veja só. Pavel Cardoso foi eleito novo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Ele atuou como vice-presidente de qualidades e certificações de 2013 a 2019 e como vice-presidente jurídico entre 2019 e 2022. Cardoso é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador e é sócio-gestor da Café Sobesa, a maior empresa do ramo na Bahia, atuando há mais de 50 anos na comercialização e produção de alimento no estado. O presidente falou com exclusividade com a nossa equipe sobre o cenário da indústria de café. Os desafios para a indústria de café para os próximos meses são seguramente o fornecimento e o fornecimento com qualidade do café. Nós tivemos uma safra comprometida por uma geada ocorrida em julho de 2021. Essa geada comprometeu entre 18% e 20% da safra de arábica brasileira e trouxe aumentos exponenciais para o café. A indústria foi obrigada a absorver mais de 155% nos preços da commodity e, entre outros custos, acessórios à formação do preço do café, como embalagens, insumos de uma maneira geral, combustível, energia, que somaram outros 107% na composição do preço.
De acordo com o Cardoso, o maior desafio é manter a qualidade da bebida. Manter a qualidade, ofertando ao brasileiro, ao consumidor brasileiro, um café de boa qualidade, tanto nas categorias tradicional, superior, gourmet, e seguramente ter o fornecimento desse café por parte dos produtores brasileiros, que fazem um trabalho excepcional. Cardoso explica que os fatores climáticos vão definir essa questão do preço do café. Por enquanto, a previsão é positiva. A Conab, na sua última previsão, indica que o Brasil colherá nessa safra que se encontra em andamento entre 53 e 54 milhões de sacas. E quando dentro dessa previsão dos próximos 12 meses, nós observamos que as exportações deverão girar em torno dos 40 milhões de sacas e o consumo variando ali próximo já dos 22 milhões de sacas, a oferta indica um fino ajuste muito sensível. E o fiel da balança que a gente vê aqui é justamente os fatores climáticos. Se tivermos regularidade nas chuvas, temperaturas que não aflijam o produtor com possíveis geadas, né, para os próximos meses, nós teremos aí essa oferta firme, disposta ao industrial e às exportações, indicando esses preços firmes. Se tivermos fatores climáticos que venham afligir a lavoura de café, aí sim nós temos algo muito importante para nos preocupar. E agora a nossa equipe segue para a Zona da Mata, porque a EPAMIG segue lançando novos cultivares de café. O plantio foi feito em 2020 em um espaço de 1,2 hectare no sítio Ventania, em São Miguel do Anta. 2 anos depois, a lavoura já havia apresentado adaptação e foi possível colher os primeiros frutos de café. O Leonardo Brumano é o dono do sítio e informou que o cultivo aconteceu em um sistema irrigado e superou as expectativas. Isso porque o solo da região era considerado fraco para o plantio de café. Para melhorar a terra, o produtor usou calcário, adubo e esterco de galinha. As características que chamam a atenção no caso do café MGS Paraíso 2 são a alta produção, os frutos graúdos, a resistência à ferrugem e também a qualidade da bebida. Pesquisadores da Emater acreditam que, apesar de pouco conhecida, esse tipo de cultivar vai expandir em breve na região. Segundo a Emater, o MGS Paraíso 2, além de ser resistente à ferrugem, apresenta frutos amarelos, maturação intermediária e elevada capacidade produtiva. E também é uma excelente variedade de café para as condições do cerrado, tanto para o cultivo irrigado quanto sequeiro. E a seguir, aqui no Café com TV, tem doenças preocupando os cafeicultores. Cláudio, uma delas é o bicho mineiro. Por isso, não saia daí, muita atenção, porque o Café com TV volta já. Tá vendo aí como foi rapidinho? A gente já está de volta. E como prometido, vamos falar sobre algumas doenças que estão preocupando os produtores rurais. Olha, Camila, nós vamos falar sobre o bicho mineiro, que está atingindo algumas fazendas no sul de Minas. Nós conversamos com um engenheiro agrônomo que traz algumas dicas para a gente para combater essa praga. Acompanhe. Pragas como o bicho mineiro têm atingido algumas propriedades do sul de Minas. O inseto ataca as plantas e gera dor de cabeça ao produtor rural. O inseto ele fica presente na folha, né? E vai minando ali e vai ocasionando a desfolha da planta, né? E isso daí, planta sem folha não consegue fazer fotossíntese e não gera energia para crescimento de ramo, de frutos, né? Ainda de acordo com o Fernando, o produtor pode perder grande parte da produção dependendo da incidência do bicho mineiro, mas também pode ter outros resultados negativos relacionados à nutrição do café, por exemplo. Vai
perder bastante produção e dependendo se já for uma carga alta, às vezes a lavoura não consegue chegar na nutrição máxima do grão e prejudicando a questão de formação de frutos, né? Ficando frutos menores, né? Porque faltou folha, né? na hora da granação. Segundo o engenheiro agrônomo, o controle é feito à base de inseticidas específicos que não prejudiquem os inimigos naturais do bicho mineiro. Na região de Poço Fundo, onde Fernando trabalha, os manejos precisam ser outros, já que eles produzem, em grande parte, o café orgânico. A gente é certificado Fairtrade, dentro do certificado Fairtrade a gente preza pela qualidade do produto final, né? Então a gente não utiliza muito inseticida, né? Ou tem a parte de produção orgânica que é zero de inseticida, e aí a gente vai optando pelos manejos alternativos, né? E esses manejos alternativos a gente já vai mesmo ali no manejo do próprio mato, né? Fazendo uma adubação verde ou planta de cobertura aí e preservando esses inimigos, né? Porque os inimigos naturais ali que vão estar predando a praga, eles se alimentam de néctar, né? Ou então do alimento dos insetos que vão ser predados, né? Então a gente sempre mantém esse mato. Depois as nossas próximas indicações é com controle biológico, né? Que está cada vez mais forte e mais eficiente aí no controle, né? Isso aí, são dicas importantes para o produtor rural, né, Cláudio? Olha, Camila, exatamente. O produtor rural tem que agir agora, já pensando na próxima safra. Senão, em 2023, ele não terá café na lavoura. E o programa Café com TV fica por aqui. Todas as nossas reportagens estão no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais. E a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Eu e o Cláudio esperamos por você. Tchau, tchau. Tchau.